Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho e vamos à nossa primeira aula sobre geometria plana. É uma aula que logicamente vale para o Enem e também para outros vestibulares tradicionais. O nosso papo de hoje é para te dar alguns alicerces da geometria plana que servirão de base para as demais aulas que hão de aparecer e também futuramente para a geometria espacial, ok? Estão prontos? Então toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. A geometria plana, ela se alicerça em três conceitos que eu chamo de conceitos primitivos. O que são conceitos primitivos? São conceitos aceitos sem definição. E na geometria é o caso basicamente do ponto, da reta e do plano. Você sabe o que é intuitivamente, mas não sabe definir com palavras. Então, esses três conceitos, eles são aceitos sem definição. Eles servem de alicerce para os demais conceitos que hão de aparecer. Muito bem. Ponto eu vou estar representando por uma letra latina maiúscula. Repara que um ponto pesão, por exemplo. O ponto, logicamente, não tem dimensão, tá? E, como eu te falei, a sua indicação se dá por uma letra latina maiúscula. Muito bem. Uma reta eu vou indicar aqui por uma letra latina minúscula, uma reta R, uma reta S e assim por diante. Repara que a reta em si, ela é infinita. Não tem nem começo, nem fim. Agora, quando você marca aqui na reta, ó, dois pontos, vou botar aqui dois pontos, ó, A e B, e liga esses dois pontos, aí tu vai ter o que eu chamo de uma porção da reta. Essa porção da reta é dito um segmento de reta. Então você fala que você formou aqui, ó, o segmento de reta AB. Então o segmento de reta tem começo e tem fim. A reta em si não tem nem começo nem fim. Aí vamos indicar aqui agora o plano através de uma letra grega, um plano alfa, um plano beta e por aí vai. Muito bem, gente. Então, esses são os três conceitos que eu vou usar como, digamos, alicerce para os demais conceitos que hão de aparecer. Muito bem. Vamos falar aqui um pouquinho, gente, sobre o que vem a ser um ângulo. Bom, na tua cabeça, o que é um ângulo? Ângulo é uma região. É uma região formada por duas semirretas que têm a mesma origem. Essa origem é o que eu chamo de vértice do ângulo. Então, o que é ângulo? Ângulo é toda a região formada aqui, ó, por duas semirretas que vão ter a mesma origem. Essa origem é o que eu chamo de vértice do ângulo. Repara que o ângulo aqui, ó, eu chamei de ângulo alfa, mas eu também poderia indicar esse ângulo, tá? Através dos pontos A, O e B. Eu posso falar que o ângulo que eu formei aqui, ó, é o ângulo AOB. Quando o cara me falar em ângulo AOB, ângulo BOC, ângulo PQR ou sei lá o quê, a letra que vier no meio sempre vai te indicar o vértice do ângulo. Então, quando eu falo aqui ângulo AOB, já está subentendido que o vértice do ângulo, ó, é a letra que vem no meio, é a letra O. Então, por exemplo, aqui à tua direita, vai. Eu montei aqui um triângulo com alguns ângulos conhecidos. Se eu chegar para ti agora e perguntar quanto que é a medida do ângulo ABC? Bom, ABC. Repara que os lados do ângulo são AB e BC. E a letra que vem no meio é o B. Então, repara que eu me refiro aqui, ó, ao ângulo de 40 graus. Ok? Em seguida, ângulo ACB. Gente, ACB. ACB. A letra que vem no meio aqui, ó, repara que é o C. Mas você repara que o C, ó, ele está formando aqui basicamente dois ângulos, né? Ó, tanto 80 graus quanto 100 graus. Aí você vai ter que ver os lados do ângulo. Repara que os lados do ângulo são AC, ó, AC, massa, ó, e CB. Pronto. Então, logicamente, o ângulo que me refiro, ó, é o ângulo de 80 graus. Para que eu tivesse falado no 100 graus, eu teria que falar que eu formei o ângulo ACD. Concorda, não? Então, o ACD, sim, esse valeria 100 graus. Legal? Muito bem. E agora, eu posso classificar um ângulo? Posso. Um ângulo eu posso classificar segundo a sua abertura. Se ela é menor que 90 graus, se é maior que 90 graus, enfim. Então, vamos lembrar comigo aqui, vai. Lembra lá, então, um instante. Bom, primeiro, um ângulo agudo. Gente, o ângulo agudo é todo ângulo cuja medida for menor que 90 graus. Lógico, é um ângulo que vai estar entre 0 e 90 graus. Então, isso é um ângulo agudo. Se o ângulo for de 90 graus, a gente fala que o ângulo é dito um ângulo reto. Ok? E se a sua medida estiver aqui, ó, entre 90 e 180, se a medida for, digamos, maior que 90 graus e menor que meia volta, aí tu vai dizer que o ângulo é um ângulo obtuso.
Agora, um caso particular aqui, meus amigos, ó, é quando o ângulo é um ângulo de meia volta. O ângulo de meia volta, meus amigos, é dito um ângulo raso. Então, se alguém te falar em ângulo raso, é o ângulo cuja medida equivale a um ângulo de meia volta, ou seja, 180 graus. Ok, meus amigos? Muito bem. Agora, eu quero classificar contigo dois ângulos. Aí, dois ângulos numa figura qualquer, eles podem ser complementares, suplementares, replementares e tem até um outro nome, tá? Que são explementares. Já vou te explicar o que é isso. Primeiro, dois ângulos são ditos complementares por convenção quando a soma das suas medidas perfaz um ângulo reto. Ou seja, é quando a soma de alfa e beta der 90 graus. Então, por exemplo, 30 e 60, 70 e 20 e por aí vai. Então, quando dois ângulos somados dão 90 graus, a gente fala que são ângulos complementares. Eles serão suplementares quando a soma de suas medidas perfaz um ângulo de meia volta. Ou seja, eles serão suplementares quando a soma deles for igual a 180 graus. Ok? Gravou isso? E são replementares quando a soma deles perfaz uma volta completa, ou seja, 360 graus. Eu não coloquei aqui, gente, até porque você não vai usar isso agora, mas temos também os chamados ângulos explementares. Gente, ângulos explementares, tá? São ângulos em que a diferença deles é que vai dar 180 graus. São ângulos em que a diferença dá meia volta. Isso você vai usar onde? Futuramente na trigonometria, tá? Assim, ó, por exemplo, se você pegar aqui, digamos, um ângulo de 30 graus, vamos pegar aqui, ó, vou mudar a cor aqui da canetinha um instante, ó, botar aqui, ó, 30 graus, por exemplo, tá? Bom, aqui embaixo nós teremos um arco simétrico a ele, ó, que será 210 graus. Repara que 210 e 30 graus são ângulos explementares. Ângulos em que a diferença é que dá meia volta. E aí, futuramente, meus amigos, esses ângulos explementares, ó, eles terão as mesmas tangentes. Então, a gente fala que a tangente de 30 e de 210 são iguais. Iguais, por sinal, a raiz de 3 sobre 3, mas não é o caso agora. Então, a gente fala que ângulos explementares têm mesmas tangentes. Terão futuramente senos simétricos e cossenos também simétricos, mas não é para se preocupar com isso por enquanto. O que eu quero que você agora me responda é o seguinte: eu montei aqui uma tabelinha, tá? Com três ângulos, dos quais um é desconhecido, e eu quero que você me diga para cada um dos ângulos quem é o seu complemento, o seu suplemento e o seu replemento. Vamos lá comigo, vai. 30 graus. 30 graus, repara que o complemento dele é o quanto que ele falta para perfazer 90 graus. E falta o que? Faltam 60. Então, esse é o seu complemento. Suplemento é o quanto que ele falta para dar meia volta. E falta o quê? Faltam 150. Replemento é o quanto que ele falta para dar uma volta completa, ou seja, 330. Muito bem. Agora me diga lá, se o ângulo for 80 graus, complemento é o quanto falta para chegar a 90, ou seja, 10. Suplemento, o quanto falta para chegar a 180 graus, e faltam 100. E o replemento é o quanto falta para chegar a 360, e faltam 280 graus, ok? Muito bem, e agora de forma genérica e mais literal, se o ângulo for x, quem será o seu complemento? Talvez, no primeiro momento, tenta sair pela tangente. Fala assim, ó, se o ângulo é x, então o seu complemento eu vou chamar de y. Pronto, malandro. Só que eu não quero que você ponha a resposta em função de y, eu quero em função do x. Então, peraí. Se x e y são complementares, a soma dos dois tem que dar o quê? 90 graus, concorda ou não? Como a ideia é colocar o y em função do x, ó, então eu vou dizer que o y é 90 menos x. Pronto. Então, aqui você vai tirar para mim fora o y, ó, e vai colocar 90 menos x. Pronto. Então, essa é a maneira genérica de se indicar o complemento de um ângulo desconhecido. Você criou uma espécie de uma fórmula, vamos dizer assim. E aí, de forma análoga, tu vai me dizer que se o ângulo é x, o seu suplemento vai ser 180 menos x. E o replemento, 360 menos x. E aí, isso serve para resolver que tipo de questão? No teu material didático, tu vai ter algumas questõezinhas, tá? Que se assemelham muito com essa daqui, ó. Acompanha lá comigo. Eu te pergunto,
Qual é o ângulo cuja medida é o dobro do seu complemento? Como é que é? Qual é o ângulo cuja sua medida é o dobro do seu complemento? Que ângulo é esse? Não sei. Eu vou chamar esse ângulo de x. Agora, como a questão fala no seu complemento, aí vamos analisar. Se o ângulo é x, o seu complemento é 90 menos x. Então, de forma genérica, está aqui a situação. E agora tu vai matematizar a ideia. Tu vai passar o português para a matemática. Tu vai equacionar o problema. Então, tu vai me dizer o seguinte, ó. Qual é o ângulo x? Qual é o ângulo x cuja medida? Cuja medida é igual ao dobro. Opa, se é o dobro, é alguma coisa vezes 2. Ah, é o dobro de quem? Do seu complemento, ou seja, de 90 menos x. Então, a ideia é essa, ó, qual é o ângulo x cuja medida é o dobro do seu complemento. Se fosse o triplo, seria vezes 3. Se fosse a metade, seria sobre 2 e assim por diante. E agora, matematizada a ideia, ó, agora você faz aqui a continha, faz aqui o chuveirinho, né? Tu vai chegar em x igual a 2 vezes 90 dá 180. E 2 vezes menos x dá menos 2x. Bom, x daqui com mais 2x que vem daqui, vai ficar 3x igual a 180. E, portanto, x é igual a 60 graus. Então, esse é o ângulo que ele quer descobrir, ok? Vamos lá, vamos ver se você gravou a coisa ou não. Vai. Segundo exemplo. Esse daqui, tá? Eu quero, se possível, que você leia, tente fazer e depois veja a resolução comigo. Então, dá uma pausa no vídeo. Eu vou te dar um tempinho para que você dê uma pausa no vídeo e tente fazer essa questãozinha aqui. Vamos lá. Já pausou? Já voltou? Então, vamos lá. A pergunta agora é a seguinte, ó. Qual é o ângulo? Que ângulo é esse? Não sei, vou chamar de x. Cuja medida é a terça parte do seu suplemento. Galera, se o ângulo aqui, ó, é x de forma genérica, ó, o seu suplemento, repara, ó, é 180 menos x. Pronto. É o quanto que o arco x falta para dar meia volta. Repara que se eu somar os dois, ó, perfaz meia volta. Justo? Agora, de novo, a ideia é matematizar o problema. Então, vamos lá comigo. Qual é o ângulo x cuja medida é a terça parte? Opa, terça parte é alguma coisa sobre 3. Mas é a terça parte de quem? Do seu suplemento. Ou seja, de 180 menos x. Pronto. O mais difícil, eu acho, é chegar até aqui, ó. O resto é agora você multiplicar por 3 em ambos os lados. A grosso modo, se fala aqui, tu passa o 3 multiplicando, né? E vai chegar, então, em 3x igual a 180 menos x. Isso vai dar 4x igual a 180 e, portanto, x é igual a 45. Então, esse é o ângulo que ele quer encontrar. Foi isso que você encontrou ou não? Foi, né? Tranquilinho? Tá, então, esses problemas servem de base para os demais que viram na tua apostila. Não tem um material didático que você pode baixar lá no nosso site, ok? Muito bem, feito isso, vamos agora falar um pouquinho sobre ângulo formado por duas retas paralelas e uma transversal. Então, acompanhe lá comigo. Vamos lá. Bora lá, então. Bom, temos aqui, meus amigos, duas retinhas RS paralelas, ok? E uma reta T transversal a elas. Você repara que, ao fazer isso, eu acabo de formar 8 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Bom, agora eu vou dar nome a esses ângulos. Nome a pares de ângulos. Começando aqui, ó, pelos chamados ângulos, opa, vamos lá? Alternos internos, depois alternos externos, depois os colaterais internos, colaterais externos e depois os ângulos correspondentes. Bom, primeiro, alternos. Alternos quer dizer ângulos em lados opostos, ok? Lados opostos em relação à transversal. E internos quer dizer entre as paralelas. Então, vem comigo aqui e me diga. Entre as paralelas, meus amigos, os pares de ângulos que estão em lados opostos são o 4 e o 6, e o 3 e o 5. Esses ângulos, então, são ditos ângulos alternos internos. Então, é o 3 e o 5, ó, repara comigo, e o 4 e o 6. Agora, ângulos alternos externos. Agora, vai para fora das paralelas. E aí, para fora delas, ó, nós teremos o 1 com o 7 e o 2 com o 8. Então, 1 e 7 e 2 e 8.
Galera, se você observar, tá? Esses pares de ângulos que eu marquei para ti agora, esses pares de ângulos, eles possuem a mesma abertura. Você repara que a abertura do 3 e do 5, ó, tá vendo que é a mesma, né? Ó, é o ângulo verde, tá vendo? E o 4 e 6, idem. 1 e 7, idem. 2 e 8 também. Então, esses pares de ângulos são ditos ângulos congruentes. Eles possuem as mesmas medidas. Então, por exemplo, aqui, ó, se o ângulo 1 vale 120 graus, ó, o 7 também será 120 graus. E por aí vai. Agora, vamos lá. Depois, ângulos colaterais. Bom, se você quebrar a palavra, colateral quer dizer o quê? Quer dizer o mesmo lado. Aí temos os colaterais internos e os colaterais externos. Vamos lá. Primeiro, internos. Entre as paralelas, os ângulos que estão do mesmo lado são o 6 e o 3, e o 4 e o 5. Esses pares de ângulos são ditos colaterais internos. Então, coloquemos aqui, ó, 4 e 5 e 3 e 6. Então, botamos lá. Isso. Já os colaterais externos são, na ordem aqui, ó, o 2 e o 7, e o 1 e o 8. Então, coloquemos lá. Pronto. Agora, eu te pergunto, meus amigos, e esses pares de ângulos são também congruentes? Não, né? Se você observar, gente, ó, esse par de ângulos aqui, ó, o 6 e o 3, por exemplo, ó. Se você pegar a boquinha aqui, ó, a boquinha verde e a boquinha amarela e juntar as duas, vai perfazer meia volta. Então, esses ângulos são ângulos suplementares. Então, ângulos colaterais, sejam eles internos ou externos, são ângulos suplementares. A soma deles tem que dar 180 graus. Bom, e por fim, temos os ângulos correspondentes. Gente, os ângulos correspondentes, eles se dão da seguinte maneira. Suponha, tá, que a reta S vai subir, vai subir, vai subir até ficar em cima de R. Quando isso acontecer, meus amigos, a gente fala que o ângulo 5, ele cai em cima do ângulo 1. O ângulo 8 cai em cima do ângulo 4. O ângulo 6 cai em cima do ângulo 2 e o 7 cai em cima do 3. Esses ângulos que um cai em cima do outro são ditos ângulos correspondentes. Então, é o caso do 1 e 5, 4 e 8, 2 e 6 e 3 e 7. Esses ângulos, naturalmente, serão ângulos de mesma medida, ângulos congruentes. Gente, eu coloquei aqui no quadro, tá, os nomes dos ângulos, tá? Mas geralmente você vive sem saber isso. O que você vai ter que saber para mim é o seguinte, tá? Quando você tem duas paralelas e uma transversal, você forma dois tipos de ângulos, o ângulo agudo e o obtuso. Repare que todos os agudos, ó, eles são iguais entre si, ó, alfa, alfa, alfa e alfa. E todos os obtusos também são iguais entre si, beta, 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 beta. Agora, qualquer par de ângulos alfa e beta são suplementares entre si. Gente, eu vou te dar uma dica, tá? E lógico que você pode utilizar ou não. Tenta sempre jogar o problema, tá? Para dentro das paralelas. Procura jogar os ângulos de fora sempre para dentro. Porque aí, entre as paralelas, eu vejo o seguinte, ó. Ângulos que estão em lados opostos, ó, são iguais. Alfa e beta e beta. Então, ângulos que estão em lados opostos são iguais. E ângulos que estão, ó, do mesmo lado são suplementares. Então, isso você vai utilizar em que tipo de questão? Acompanha comigo aqui, gente, ó. O nosso exemplozinho que há de aparecer aqui, ó. Vamos lá. Primeira situação. Eu peço a medida de quanto é x nessa figurinha aqui, ó. Vamos lá? Sabendo que R é paralela a S. Galera, é assim, ó. Lógico, nesse caso aqui está visível, né? Que esses ângulos têm a mesma abertura. Mas para criar um padrão de resolução, e já vou te explicar o porquê disso, eu quero que você jogue o pepino para dentro das paralelas. Então, tipo, se aqui é x menos 5, ó, aqui também é x menos 5. Ângulos opostos pelo mesmo vértice têm a mesma medida. Ok? Muito bem. Agora, repara que entre as paralelas, esse par de ângulos aqui, meus amigos, ó, eles estão em lados opostos. Eles fazem papel de alfa de alfa. Logo, eles têm a mesma medida. Então, 2x menos 30 é igual a x menos 5. Naturalmente, x vai dar 25. Ok? Dá uma espiadinha para esse aqui do lado. Vamos lá. Bora, vai. De novo, ó. Tenta jogar o pepino para dentro das paralelas.
Se aqui é 3x mais 40, aqui também será, ó, 3x mais 40, tá vendo? Agora, repare que esse par de ângulos, ó, amarelo e verde, entre as paralelas estão do mesmo lado, ó. Então, nesse caso, são ângulos suplementares, ângulos em que a soma tem que dar 180. Eles seriam ângulos colaterais, lembra? Então, ao fazer aqui a continha, então vai chegar em 5x mais 30 igual a 180. Vai ficar 5x igual a 150. X vai ficar igual a 30 graus. Então, esse é o valor de x nessa figurinha aqui, ó, 30 graus. Logicamente, né? A dica que eu te dei foi essa. Ou você vê assim, ou então você percebe o seguinte, ó. Se você pegasse realmente, ó, o 2x menos 10, ó, e arrastasse para baixo, repara que ficaria explícito, ó, que realmente esses dois ângulos formam um ângulo de meia volta. De fato, 180 graus. Legal? Agora, pequenas variações em relação ao que você acabou de ver agora. Vamos lá. Primeira variação. Agora temos aqui, ó. Opa! Temos aqui agora duas paralelas cortadas por duas transversais. De modo que eu quero saber quanto vale esse ângulo x. Gente, geometria plana, e essa questão aqui em específico, você pode fazer por vários caminhos. Tu pode achar que o que eu vou fazer aqui agora é mais difícil, mas não tem modo mais fácil ou mais difícil, tem o que você entende. Para quem já manja triângulos, já poderia talvez chegar aqui, ó, puxar aqui um prolongamento, ó, e formar aqui um triângulo e sair pelo triângulo, enfim, tá? Caminhos tem vários. Um deles, meus amigos, é quando houver duas transversais ou mais, trace uma reta paralela auxiliar, para que a figura se assemelhe muito com a padrão que você viu aqui à tua esquerda, ó. Então vamos lá, eu vou agora criar aqui uma reta transversal, perdão, uma reta paralela a RS. Chamei aqui de T, por exemplo, tá? Agora eu quero que você dê uma espiadinha para esse par de ângulos aqui, ó, que eu vou agora sublinhar, ó. Esse verde com esse daqui também verde, ó. Gente, me diga uma coisa. Entre as paralelas R e T, esse par de ângulos em verde estão do mesmo lado ou em lados opostos? Eles estão em lados opostos. Logo, eles têm a mesma medida. Se aqui é 40 graus, aqui também, ó, será 40 graus. Muito bem. Agora, esquece a reta R. Eu quero que você agora olhe para a reta T e S. Teu mundo agora é olhar só para T e para S. E agora olhe para esse par de ângulos, senhores, aqui, ó, em vermelho, ó, esse daqui, ó. Agora me diga, senhores, entre as paralelas, esse par de ângulos em vermelho estão do mesmo lado ou em lados opostos? Agora estão do mesmo lado, ó. Logo, eles são ângulos suplementares. Então, se aqui embaixo vale 100, ó, aqui em vermelhinho, ó, será quanto? Será 80 graus. Pronto. Aí, logo, o x, que seria o vermelho mais o verde, ó, vai ser 120. 40 com 80, 120. Pronto. Então, esse é um dos caminhos de encontrar ângulos quando a figura vem dessa maneira aqui, ó. Vamos lá? Análogo a essa, dá uma espiadinha para a direita aqui. Vamos lá, de novo, tá? Supondo que R e S sejam paralelas, tá? De novo, aqui no meio, ó, é 90 graus. Eu vou jogar o pepino para dentro das paralelas. Se aqui é 50, ó, aqui também será, ó, 50 graus. Agora eu quero que você olhe para mim, para esse par de ângulos aqui, ó, em roxinho, ó. Vamos lá. O roxinho aqui, ó, com o roxinho aqui, tá vendo, ó? De novo, entre as duas paralelas, eles estão em lados opostos. Logo, eles têm a mesma medida. Se aqui é 50, aqui também será 50. Bom, inicialmente, senhores, como todo esse ângulo aqui, ó, era 90 graus, ó, e aqui em cima já foi 50, então aqui embaixo vai ter que ser 40. Agora, entre as paralelas T e S, ó, repara que o 40 e o X, ó, estão em lados opostos. Eles são alternos internos, lembra? Então, eles terão a mesma medida. Se aqui é 40, aqui também é 40. Logo, X é 40 graus. Pronto, meus amigos. E com isso, você encerra a primeira aula da geometria plana, que, digamos, seria uma aula alicerce para as demais que hão de aparecer. Legal, meus amigos? Então, a todos aí um bom estudo, felicidades e até a próxima videoaula. Valeu, meus amigos. Tchau, tchau.